Olá, eu me chamo Leonardo Marcondes Machado e o tema deste vídeo é a cadeia de custódia da prova penal. Nós abordaremos esse assunto a partir de basicamente quatro tópicos. Uma questão preliminar, introdutória, sobre a integridade probatória, depois a disciplina legal da cadeia de custódia no Brasil, como isso foi estabelecido a partir da Lei 13.964 de 2019. Num terceiro momento, a sua aplicação em relação aos vestígios imateriais e também ao campo da prova penal digital. E, por fim, o tópico talvez mais controvertido em relação à cadeia de custódia, as suas consequências diante da não observância, da violação ou da quebra da cadeia de custódia. Vale antes o recado de sempre: se você quiser acompanhar esse vídeo com um roteiro, baixe no site leonardomarcondesmachado.com.br/aulas. Lá você pode encontrar a ordem de exposição, algumas fundamentações e referências bibliográficas para um estudo mais aprofundado. Pois bem, vamos então ao primeiro tópico, a questão da integridade probatória. O professor Geraldo Prado, que é uma das referências em relação à cadeia de custódia, pioneiro nesse tema no Brasil, ele diz que a cadeia de custódia ela representa, num modelo de processo penal democrático, um dispositivo que pretende assegurar a integridade dos elementos probatórios. Veja, a grande preocupação aqui é com a história cronológica dos vestígios, com a possibilidade de rastreio desses elementos probatórios, visando o quê? A sua acreditação ou a garantia da sua autenticidade e, consequentemente, o seu potencial de confiabilidade. Veja, aqui vale a pena uma explicação um pouco mais detida. A maioria dos autores que trabalham com a questão da cadeia de custódia fazem referência a essa exigência de autenticidade. Aqui eu tenho preferido um outro significante, que é o de acreditação. Qual que é o sentido aqui de acreditação? Numa leitura estrita do processo penal, a acreditação ela indicaria um procedimento formal e não meramente burocrático, que tem como objetivo comprovar ou certificar a incolumidade dos vestígios criminais e, por conseguinte, a regular admissão desses elementos probatórios. Então, a preocupação aqui é, no fundo, garantir, através de um procedimento formal, a integridade e, garantindo a integridade, permitir a confiabilidade desses elementos probatórios. O professor Geraldo Prado, a partir de autores estrangeiros, ele trabalha com dois princípios de controle epistêmico enquanto pressupostos para a fiabilidade probatória. Ou seja, eu tenho que ter mecanismos que são fundamentais em relação a esse conhecimento que aporta no processo penal, a partir dos vestígios criminais, e essa minha preocupação, no fundo, ela se refere a uma preocupação epistemológica, que tem como objetivo evitar decisões judiciais equivocadas, erros judiciais. Para ele, essa estruturação desses princípios de controle epistêmico se dariam a partir de dois fundamentos: mesmidade e desconfiança. Então vamos para o primeiro, tá? A mesmidade. A ideia de mesmidade, ele trabalha com essa ideia a partir de um autor latino-americano que fala numa lei da mesmidade. Ou seja, o mesmo vestígio encontrado no local do crime deve ser o mesmo, e aqui a repetição é necessária, a ideia de mesmo, o mesmo do local de crime é o mesmo do juiz oral do processo penal utilizado para a tomada de decisão judicial. Então, essa exigência de mesmidade como um mecanismo de controle epistêmico. Um segundo princípio
que o professor Geraldo Prado trabalha a partir de um texto de dois autores chilenos é o princípio da desconfiança. Então ele vai dizer o quê? Que não existem, no campo probatório penal, confianças pré-estabelecidas. Então, quando uma parte apresenta um determinado objeto em juízo, o julgador não pode pressupor uma confiança de que aquele objeto, perdão, ele seja regular, né? Isso é uma necessidade a partir de critérios de controle epistêmico, a desconfiança probatória, né? É bem verdade que alguns autores contestam essa ideia de desconfiança e a partir, inclusive, de uma matriz utilizada no novo Código de Processo Civil, falam na necessidade de pressupor uma boa-fé dos agentes ou das partes envolvidas no processo. Então, alguns autores trabalham com essa presunção de regularidade dos atos probatórios e uma boa-fé dos agentes, né? Que particularmente não me parece um mecanismo forte para o controle epistêmico na justiça criminal, que nós sabemos que o exercício desse poder punitivo ele deve ser absolutamente controlado, limitado, porque os riscos de abusos, os riscos são evidentes e os prejuízos daí são os mais graves da subjetividade, né? Pois bem, vamos para o segundo tópico. Como que ficou a disciplina legal, como que o Código de Processo Penal trabalha hoje com a questão da cadeia de custódia. Você pode consultar aí o código, abre o teu código, né, se você tiver com ele em mãos, dá uma consultada lá no artigo 158A ou dá uma olhada no nosso roteiro. O artigo 158A do Código de Processo Penal, na verdade, parênteses aqui antes, né? Toda essa disciplina da cadeia de custódia da prova penal, ela foi estabelecida no Código pela Lei 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime, hoje Lei Anticrime. Muito bem, ela inseriu no tópico das provas alguns artigos, os artigos 158A a 158F. Esses dispositivos, eles versam especificamente sobre a cadeia de custódia. E o artigo 158A, ele define a cadeia de custódia. Ele diz assim, olha, a cadeia de custódia deve-se compreender por cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Veja, a preocupação aqui com a regularidade, com a integridade desse vestígio criminal. Vestígio criminal que também tem uma definição legal, salvo engano, no artigo 158A, parágrafo 3º, ele vai definir vestígio como todo objeto ou material bruto, visível ou latente, que interesse à persecução penal, que possa, que auxilie no esclarecimento daquele fato, né? Daquela hipótese fática. Muito bem, esse vestígio criminal, ele é o grande objeto da cadeia de custódia, a partir daquelas ideias de mesmidade e de desconfiança. A cadeia de custódia ela não era completamente ignorada no direito brasileiro. Ou melhor, ela não era completamente desconhecida, porque ignorada ela continua sendo na maioria dos procedimentos penais, né? Mas ela não era completamente desconhecida. Por quê? Porque no âmbito já da Secretaria Nacional de Segurança Pública havia uma portaria, que era a portaria 82 de 2014, que já tratava da cadeia de custódia, né? E aliás, vários dispositivos que estão atualmente no Código, eles foram basicamente copiados dessa portaria, né? Eles foram retirados dessa portaria. E alguns estados também já previam
em atos normativos próprios, normalmente das secretarias de segurança pública, alguma disciplina sobre a cadeia de custódia. Como regra, a cadeia de custódia ela se inicia com a preservação do local de crime, mas ela pode também se iniciar, diz o próprio Código de Processo Penal, através de outros mecanismos ou outros procedimentos, tanto policiais quanto periciais, de detecção de vestígios. Agora, alguns tópicos importantes aqui, algumas questões importantes em relação à disciplina normativa da cadeia de custódia. O código foi bem claro ao estabelecer uma responsabilidade pessoal daquele agente público que reconhece um elemento como sendo de potencial interesse à produção de uma prova pericial. Ou seja, a questão da cadeia de custódia ela não está limitada aos órgãos periciais. Muito pelo contrário, ela abrange as diversas agências penais, desde as agências policiais até as demais agências ou demais órgãos, como o Ministério Público e o próprio Judiciário. Né? A abrangência, então, em relação aos sujeitos envolvidos ou sujeitos que têm o dever de observância da cadeia de custódia é extremamente grande. Né? Vale mencionar o artigo 158-B do Código de Processo Penal. O artigo 158-B ele é bastante didático. Ele estabelece todas as fases ou etapas da cadeia de custódia. São 10 fases que estão previstas nesse dispositivo, que vão desde o reconhecimento, então essa capacidade de identificar um elemento como sendo um elemento potencialmente relevante para a produção de prova penal, até o seu descarte, a depender de autorização judicial. Né? Quanto à coleta, né, vale mencionar uma coisa a respeito da coleta. A coleta, o próprio Código de Processo Penal, ele estabelece que essa coleta deve se dar, em regra, por um perito oficial. Mas, veja, o Código diz preferencialmente por perito oficial, porque muitas vezes a gente tem, o que não é o mais adequado, uma coleta realizada pelos órgãos policiais. Né? Agora, independente de quem realize a coleta, todos os órgãos devem obedecer os critérios técnicos, tanto de segurança, identificação, inclusive as exigências de acondicionamento, como é que eu vou acondicionar um determinado vestígio criminal. Isso vai variar quanto à natureza do vestígio, a maneira que eu armazeno, que eu acondiciono, por exemplo, um fragmento de munição é diferente da maneira que eu vou acondicionar uma amostra de sangue. Né? Então, é óbvio que eu tenho uma diversidade de vestígios criminais que cada qual vai requerer um determinado procedimento para assegurar essa integridade probatória. Agora, um outro ponto bastante relevante sobre a disciplina da cadeia de custódia no Código de Processo Penal está lá no artigo 158-C, parágrafo 1º, que ele fala nas centrais de custódia. Ou seja, agora, com a Lei 13.964 de 2019, qual que é a regra? Todos os vestígios coletados, tanto na fase de investigação policial ou, porventura, na fase do processo, o que é mais raro, mas pode existir, eles devem obrigatoriamente ser remetidos à central de custódia. Essa central de custódia também é chamada, na doutrina estrangeira latino-americana, de área de resguardo de evidências, ou seja, é um espaço destinado especificamente para a custódia dos vestígios criminais. E esse espaço, essa área, essa central, ela fica submetida, ela fica vinculada ao órgão de perícia oficial, especificamente aos institutos de criminalística. Então, o Brasil, nas suas mais diversas localidades, vai ter que estabelecer centrais de custódia, né? Uma coisa que ainda não existe, não funciona especificamente dessa maneira, né? Antes da Lei 13.964, nós tínhamos vestígios criminais que transitavam
de delegacias de polícia, órgãos periciais, fóruns, com uma frequência muito grande. Agora não, eu tenho um controle rigoroso e eu centralizo esses vestígios nas centrais de custódia. Algo que a gente já vê no filminho norte-americano. Aliás, o direito estadunidense, né, no que se refere às regras probatórias, ele já trabalha com a cadeia de custódia há bastante tempo. E já trabalha também com manuais ou protocolos do que eles chamam de órgãos de primeira resposta, especialmente os órgãos policiais, que são aqueles órgãos que chegam normalmente chegam em primeiro lugar nos locais de crime. Então, quais são os protocolos que devem ser adotados, o que deve ser feito por esse policial que chega no local de crime para que ele identifique um local como sendo uma cena de crime e preserve toda a sua idoneidade, até, em regra, a chegada dos peritos criminais que farão um levantamento técnico daquela área. Né? Essa é uma preocupação bastante forte no direito norte-americano e que deve ser cada vez mais valorizada no modelo brasileiro. Né? Um aspecto também interessante aqui, embora a Lei 13.964 de 2019 não fale nada expressamente a esse respeito, mas é uma revogação tácita, ou uma possível revogação tácita, do artigo 11 do Código de Processo Penal. Porque o artigo 11 do Código de Processo Penal é aquele que fala que todos os elementos, todos os objetos que foram apreendidos no inquérito policial, eles devem acompanhar esses autos ao processo penal. Então, eu tenho um trânsito aqui entre delegacia e fórum quanto aos objetos apreendidos, que são visualizados como vestígios criminais. Né? Agora, não. Esses objetos, sendo eles vestígios criminais, eles devem ser remetidos à central de custódia. Então, a ideia é preservar ao máximo esse vestígio de eventual contaminação. Tá? Muito bem. Vamos para o terceiro tópico, então, nessa rápida exposição sobre a cadeia de custódia. A questão dos vestígios imateriais. Né? O professor Gustavo Badaró, ele é bem didático nesse ponto. Ele diz que a cadeia de custódia, ela tradicionalmente, ela se destinava a elementos materiais. Né? Exemplo, a faca do crime, o fragmento de uma munição, mas eu devo compreender essa cadeia de custódia num sentido mais amplo, abarcando todo e qualquer vestígio ou toda e qualquer fonte de prova de natureza real, ou seja, tantos elementos materiais quanto os elementos imateriais. O que seriam elementos imateriais? Aqui vem a discussão sobre a prova digital. Exemplo de um elemento imaterial, né? O conteúdo de conversas telefônicas, o e-mail, o conteúdo de e-mails, a transmissão de e-mails, as fotos digitais, enfim, vários documentos, ou melhor dizendo, evidências digitais, elas constituem esse grupo de elementos imateriais, né? Aos quais também se aplica a cadeia de custódia. Aliás, né, embora o Código de Processo Penal não tenha se referido de maneira expressa a esses vestígios imateriais, é evidente a sua aplicação. Né? E essa deve ser uma preocupação cada vez mais frequente da justiça criminal, porque há uma tendência em se utilizar cada vez mais desses mecanismos digitais. E a prova penal também depender muito de vestígios imateriais. Né? Isso sem falar na necessidade de observância da cadeia de custódia pela profusão, ou seja, pelo uso bastante excessivo dos chamados métodos ocultos de pesquisa ou técnicas especiais da investigação. E aqui faço referência a duas, né?
uma já bastante conhecida, que é a interceptação telefônica. Então eu tenho que ter critérios para a avaliação dessas comunicações que foram gravadas, para garantir que aquilo que vai ser avaliado em juízo efetivamente foi a conversa estabelecida entre aquelas pessoas, às quais se atribui a condição de interlocutores, né? E além da interceptação telefônica, um outro mecanismo que é a chamada captação ambiental, né, ou interceptação ambiental, que tecnicamente seria a interceptação de comunicação entre pessoas presentes. Enfim, a gente tem que observar essa questão da prova penal digital e um rigoroso processo ou um rigoroso procedimento de observância da cadeia de custódia. Por quê? Porque há um risco muito grande de manipulação, de adulteração dessas fontes de prova, né? O professor Geraldo Prado vai dizer isso, né? Esse caráter manipulável das provas eletrônicas, né? Isso é uma coisa que é bastante preocupante num modelo processual penal democrático. Então eu tenho que ter rigor em relação a essa cadeia de custódia, né? O Brasil, mais uma vez repito, embora o código não tenha previsto isso expressamente, diferente, por exemplo, de outras legislações estrangeiras, o Código de Processo Penal italiano tem vários dispositivos que tratam da busca e apreensão de equipamentos digitais e a preocupação com esses vestígios, né? Então, embora o Código brasileiro não tenha nenhum dispositivo expresso sobre isso, nós temos outras normativas, né, inclusive uma normativa da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, está lá no roteiro, você pode conferir, de 2013, que trata dos procedimentos de identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital, né. Eu posso me valer dessa normativa, embora ela não seja uma normativa tipicamente processual penal, mas posso me valer por analogia para estabelecer critérios em relação à cadeia de custódia, né? E há outros protocolos internacionais, né, que também podem ser tomados por base aqui, né? A perícia brasileira, nos seus regulamentos ou nos seus procedimentos operacionais padrão, também tem algumas regras ou algumas diretrizes referente ao exame pericial dessas de mídias de armazenamento computacional. Isso a gente vê numa publicação do Ministério da Justiça, né, referente aos procedimentos operacionais de perícia, como que essa perícia ou esse exame ele deve ser realizado, né? É claro que quando a gente fala em prova digital não fica limitado a essa espécie, né? Mas, enfim, aqui demonstra uma necessidade de observância da cadeia de custódia em relação a esses vestígios imateriais, tá? Muito bem, vamos então rapidamente para o nosso quarto e último tópico, que é a violação da cadeia de custódia. Bom, aqui há uma controvérsia bastante significativa, né, na doutrina. Em primeiro lugar, é preciso considerar que a discussão sobre a cadeia de custódia é, no fundo, uma discussão sobre uma discussão que a gente chama de prova sobre prova, porque a cadeia de custódia ela é um procedimento que visa resguardar a integridade dos elementos probatórios. E eu não estou tratando diretamente de um elemento probatório, daquilo que ele fornece de informação a respeito do caso penal, né? Mas de um conjunto de procedimentos de acreditação, de autenticidade e que permitam essa confiabilidade. Primeira coisa. Aqui nós temos, dentro desse contexto, uma grande divergência doutrinária. Por quê? Alguns autores vão dizer que a violação da cadeia de custódia ela deveria ser aferida no campo da admissibilidade probatória e outros no campo da valoração probatória. Veja, são dois momentos diferentes, né? Nós temos momentos distintos
em relação à prova. Um momento é o da admissibilidade, quando eu digo, olha, esse meio de prova é um meio de prova admitido nesse caso. Por quê? Porque é uma prova legítima. É um meio de prova legítimo, é um meio de prova lícito. Se ele é admitido, o julgador pode valorar esse elemento de prova e retirar dele um grau de confiabilidade para proferir a sua decisão. Muito bem. A questão aqui é que, para alguns autores, a violação da cadeia de custódia ela deveria ser avaliada no que se refere à admissibilidade probatória. Ou seja, houve quebra da cadeia de custódia, então esses elementos não são admitidos. Eles não podem ser valorados pelo juiz. Eu devo excluir da possibilidade de valoração judicial esses elementos probatórios. E, aliás, tudo que deriva dessa ilicitude. Né? Essa é a posição do professor Auri Lopes Júnior e do professor Geraldo Prado. Né? O professor Geraldo Prado ele diz, olha, eu admito que isso é uma questão de prova sobre prova, mas embora seja uma questão de prova sobre prova, aqui, inexistindo um regramento específico no ordenamento brasileiro, eu devo me valer dos dispositivos constitucionais que vão implicar num tratamento de ilicitude. E, no Código de Processo Penal, recorrer ao artigo 157, que vai determinar a exclusão desses meios de prova. Ah, isso é pacífico? Não, como eu já disse, isso é controvertido. Uma segunda corrente vai dizer, não, a violação da cadeia de custódia, ela não está no plano da admissibilidade, mas sim no plano da valoração. O professor Gustavo Badaró, por exemplo, diz que violada ou quebrado algum elo da cadeia de custódia, isso não implica necessariamente na ilicitude. Isso vai gerar um menor valor ao meio de prova e vai exigir do juiz um maior esforço de justificação, um esforço argumentativo, no sentido de que, embora tenha ocorrido uma quebra da cadeia de custódia, ainda aqueles elementos podem ser admitidos como válidos e confiáveis. Então ele vai ter que demonstrar de uma maneira mais rigorosa essa possível confiabilidade dos elementos de prova, apesar da quebra de algum aspecto da cadeia de custódia. Né? Veja, essa é uma questão que ficou em aberto no Código de Processo Penal, e essa é uma crítica que deve ser estabelecida à Lei 13.964, porque o Código não disse exatamente qual que é a consequência da quebra da cadeia de custódia. Ou seja, nós vamos muito provavelmente depender aqui da interpretação conferida pelos tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, e esse é um ponto fundamental, porque, no fundo, a depender de qual posicionamento for adotado aqui, nós estaremos sepultando o próprio valor da cadeia de custódia, né? Ou o sentido concreto, o sentido prático de existência da cadeia de custódia. Então, fica ainda em aberto esse tema, que é um tema bastante sensível. Pois bem, mais uma vez agradeço e até a próxima.